Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Maria Tereza. Eu sou a Sofia e a gente vai ser a monitora de vocês de otorrinolaringologia durante todo esse semestre. Certo. A gente quis dividir esse primeiro momento, em duas partes, certo? Para não ficar uma coisa muito cansativa para vocês. Então, hoje a gente vai dar anatomia, fisiologia e audiometria. E no sábado a gente vai dar a parte de doenças mesmo, que são as simulações de vocês. Mas vocês vão precisar para o semestre todo dessa parte realmente da anatomia, da fisiologia e da audiometria. Então, é muito importante que vocês prestem atenção, anotem e guardem esses slides para futuros estudos e para o estudo do OSCE mesmo, tá? Eu vou começar falando um pouco para vocês da anatomia e da fisiologia da orelha, certo? Eu coloquei aqui esse sumário, mas para a gente ter uma ideia inicial do que a gente vai pincelar na aula de hoje, tá? A gente vai passar tanto pela orelha externa, média e a orelha interna. Certo. Vamos começar pela orelha externa, né? Que é o quê? É o que a gente vê. Que tem a função de captar e conduzir o som. Primeiro, a gente tem o pavilhão auricular, que realmente é o que a gente vê a olho nu, né? Que são estruturas propositalmente dispostas nesse formato para captar a vibração do ambiente. O conduto auditivo externo, ele é logo em seguida, né, depois do pavilhão auricular, que ele é exatamente essa estrutura tubular que vai conduzir as vibrações até a orelha média. E é exatamente o conduto auditivo externo que vocês vão ver quando vocês fizerem a otoscopia no exame físico do chá, certo? É exatamente o que vai ser visto. A gente pode ver até a membrana timpânica, né? Mas pode ver cerume também, alguma inflamação e tal. Então, é essa estrutura tubular que vai chegar aqui na membrana timpânica, certo? A gente chegou agora na membrana timpânica. O que é essa membrana timpânica, né? A gente escuta muito tímpano, mas ele não é só uma função de barreira, ele também tem uma função muito importante na transmissão do som. Ele é essa barreira mesmo que vai fazer uma fronteira entre a orelha externa, que foi o que a gente já falou, e a orelha média, que é o que a gente vai falar já já. Vai proteger também a orelha interna de agentes nocivos, de invasores, de até besouros e tal, a orelha interna, né? E também tem a função de captar o som, vibrar e transmitir o som para a cadeia auricular. Então, a membrana vai precisar vibrar para fazer a transmissão do som. Eu coloquei aqui uma figura para a gente ter uma noção do que é a membrana timpânica normal. Então, no otoscopia, quando eu for fazer, o que é o normal de eu ver? Eu tenho que ver uma membrana com essas 6 características. Ela tem que ser íntegra, transparente, tem que ter essa coloração perolada, né, meio brilhante. Ela tem que ser móvel para vibrar e conduzir o som. E ela tem que ter esse trígono luminoso, certo? Que é exatamente essa parte que está brilhando aqui no canto inferior direito, tá? E em volta da membrana timpânica, a gente tem o anel fibroso. Eu gosto de pensar no anel fibroso como se fosse uma cama elástica. Então, a gente tem toda a estrutura mecânica da cama elástica, né? Todas as molas e tal, para que no meio a cama elástica consiga fazer esse movimento, né? Então, é exatamente a mesma função do anel fibroso. Ele vai dar uma estabilidade para a membrana timpânica para que ela consiga vibrar e se mantenha íntegra, né? Para que não tenha perfurações e tal. E a membrana também é ricamente inervada. Então, o que é que isso indica? Né? Isso indica que se houver uma perfuração, uma inflamação, o paciente vai referir dor nessa anatomia. Certo. Eu coloquei também aqui uma imagem para a gente ver como ela é anormal. Então, essa membrana aqui difere da outra. Por quê? Porque aqui, onde eu circulei, a gente consegue ver o cabo do martelo. É como se a membrana estivesse abraçada no cabo do martelo. E por que isso está acontecendo, né? Possivelmente esse paciente pode ter uma inflamação, né? Ele pode estar com otite média aguda nesse momento, e a pressão da orelha média está menor do que a pressão da orelha externa. E se a membrana timpânica fica na divisão dessas anatomias e a pressão da orelha média for mais baixa, ela vai ser sugada para a orelha média. Então aqui a gente consegue ver, né, que ela está como se estivesse aderida e abraçada às estruturas que vêm depois dela. Eu coloquei também a divisão dos quadrantes para a gente ter uma noção, porque é muito comum o Dr. Vitor colocar até em questão de slide teste e tal. Ele pode botar uma membrana timpânica perfurada e ele pode pedir para que vocês, né, digam qual é o local que está tendo essa perfuração, qual é o quadrante que está tendo essa perfuração. Então, a gente tem 4 quadrantes na membrana timpânica, certo? A gente tem o anterior superior, anterior inferior, posterior superior e posterior inferior. Eu gosto de pensar que
para a gente ter uma noção aqui, que é como se o nariz estivesse no centro da imagem. Então, o anterior superior e o anterior inferior estão de frente para o nariz é como se estivesse aqui no meio, e o anterior e superior da outra orelha, anterior superior e anterior inferior, também estão mais perto do nariz, certo? Anterior, eu gosto de pensar em nariz. Eu uso essas ideias meio que para me orientar também um pouco. Então, é importante. Às vezes ele pode botar uma figura de uma membrana perfurada no quadrante posterior superior. Aí ele pode pedir, por exemplo, ele pode dar um caso clínico para vocês. Vocês podem ter que indicar o que pode ter causado aquela perfuração e podem ter que fazer a orientação anatômica de onde foi a perfuração, né? Certo. Agora a gente tem a cavidade da orelha média, que é aqui que a orelha vai se ligar à tuba auditiva. E é muito importante essa ligação com a tuba auditiva, por quê? Porque a tuba ela vai manter a orelha média na mesma pressão do canal auditivo. E por que isso é importante, né? Porque a tuba vai fazer movimentos de abrir e de fechar para manter essa mesma pressão. Porque se a tuba ficasse permanentemente aberta, o paciente ia ter tipo uma sensação de estouro. Ele ia, como se fosse realmente uma flutuação, assim, uma sensação de estouro. E se ela ficasse permanentemente fechada, ela pode até desenvolver uma situação de derrame seroso e tal. Então, a tuba vai abrir e fechar para manter a mesma pressão do canal auditivo. Seguindo, está a cadeia ossicular. Com certeza vocês viram na parte de anatomia os 3 ossículos, né, que são muito pequenininhos, são realmente, se eu não me engano, o estribo é o menor osso do corpo humano, só que eles vão ter uma importância muito grande. Por quê? Porque eles vão captar esse som que vai vibrar da membrana timpânica, a membrana timpânica vai vibrar, e vai vibrar essa cadeia também. E o que vai acontecer, né? Como ela funciona num sistema de alavanca, ela vai fazer movimentos de rotação e de translação para ampliar a onda sonora. Por quê? Porque a partir daqui, o som vai deixar de estar no meio externo e vai para o meio interno. Ele vai deixar de estar no meio de ar para ir para o meio de líquido. Então, para isso, ele precisa ter a onda sonora precisa de uma pressão maior, certo? E também é importante a gente lembrar que, como ele funciona como um sistema de alavanca, toda a movimentação dele depende de uma anatomia ali favorável a isso, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma massa ou uma rigidez nessa cadeia ossicular, isso vai atrapalhar a transmissão do som. Então, consequentemente, o paciente vai afetar a frequência que ele vai escutar. Ele pode referir uma perda auditiva e pode ser, por exemplo, por causa de um colesteatoma, de um adenoma, nessa anatomia que pode estar atrapalhando isso, sabe? Certo. Então, só para fixar, né? O martelo está ligado na membrana timpânica, como eu falei para vocês. A bigorna se articula com a base do estribo e o estribo se liga na janela oval, que a janela oval já é um componente da orelha interna, que é o que a gente vai falar agora. Certo. Eu vou tentar simplificar bastante isso aqui para vocês. Eu lembro que de primeira eu não entendi muito bem quando eu fui tentar estudar pela primeira vez, no 5º semestre, mas a gente vai tentar facilitar isso aqui, certo? Porque vai ser muito importante também para o módulo 3 de vocês, que é no módulo de otorrino, né? A orelha interna, ela vai ser responsável pela transdução mecanoelétrica do som. Então, o que é isso? O som, ele vai deixar de ser apenas onda e ele vai virar mensagem. Então, a gente vai na orelha interna, né? Ela é formada pelo labirinto. O labirinto é essa estrutura aqui, que está na foto, certo? E ele é dividido em labirinto ósseo e membranáceo. Eu quero que vocês pensem que o ósseo é como se fosse a carcaça do labirinto, então ele é como se fosse os ossos, certo? Imagina realmente como se fosse o tórax, certo? Que a gente tem, né, os ossos e os órgãos embaixo. Então, pronto. O labirinto, ele também tem uma carcaça óssea e tem a parte membranosa que há de dentro, certo? Dessa forma, ele também é dividido em anterior e posterior. O anterior é formado pela cóclea e o posterior pelos canais semicirculares e pelo vestíbulo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas estruturas agora, certo? Para a gente entender um pouco. Então, aqui, ó, o labirinto anterior é a cóclea, é essa espiral que vocês estão vendo aqui nessa imagem, e o posterior são os canais semicirculares e o vestíbulo. O anterior tem a função de manter a audição, e o posterior tem a função de manter o equilíbrio do paciente. Essa imagem aqui é para a gente ter uma noção geral aqui das estruturas da cóclea, certo? Cada uma dessas estruturas vai ter uma função muito importante e a gente vai pincelar um pouco elas agora, tá?
Certo. Vamos começar pelo labirinto anterior, que ele é formado pela cóclea, né? Que eu já falei que tem a função da audição. A cóclea é esse canal espiralado que vai começar na janela oval e terminar na janela redonda. E aqui nessa imagem tem um recorte para vocês verem, também nessas estruturazinhas que parece um cacho de uva. Pronto. Cada uma dessas são conjuntos de rampas. Cada um desses conjuntos vai ter 3 rampas. A rampa vestibular, a média e a timpânica. A rampa média é a mais importante, é a que está em azul, certo? Ela é a mais importante porque é nela que vai conter o órgão de Corte. E o órgão de Corte, ele vai ser basicamente o maior responsável pela transdução mecanoelétrica do som, certo? Aqui essa imagem inferior, né, essa aqui de baixo, vocês conseguem ver o órgão de Corte, que ele é formado por células ciliadas, membrana tectórica, membrana basilar. E todas essas estruturas vão ser importantes, tá? Também é importante a gente lembrar que entre as rampas vestibular e a rampa média, a gente vai ter 2 câmaras cheias de líquidos, e cada uma contém líquidos diferentes. Uma delas contém sódio e uma contém potássio. É a mesma coisa daquela bomba de sódio e potássio que a gente vê desde o S1. O quê? Essa bomba vai gerar energia. E essa energia vai ser muito necessária para que as células sensoriais do órgão de Corte façam essa transdução mecanoelétrica do som, essa transformação do som, tá? Certo. Chegando aqui no órgão de Corte, como eu já falei, é aqui que vai ocorrer a transdução mecanoelétrica do som. Mas como é que isso vai ocorrer, né? Como é que isso vai acontecer? Certo. As células ciliadas, elas são os receptores auditivos dessa anatomia que vão captar o som e vão iniciar essa transdução. Como é que isso vai acontecer? O som vai chegar nesse local, vai chegar nas células ciliadas e, como elas são cílios, né? Cílios, a gente lembra do quê? De movimentação. Então, essas células ciliadas vão vibrar. Certo. Como elas estão acopladas aqui na membrana tectórica, ó, vocês conseguem ver que as células ciliadas estão aqui, a membrana tectórica está em cima. Como elas estão acopladas na membrana tectórica, se elas vibrarem, a membrana tectórica também vai vibrar. A membrana tectórica vibrando, também vai vibrar a membrana basilar, que é a que está embaixo. Então, todas essas 3 vão vibrar e vão fazer uma deflexão dos estereocílios, certo? Então, o que vai acontecer agora? Vai ocorrer a deflexão dos estereocílios, vai ter a abertura dos canais iônicos, entrar potássio nessas células, gerando a despolarização dessa região, certo? Então, com a despolarização, vai ocorrer a ativação neuronal, gerar um impulso elétrico e vai ser enviado na forma de mensagem para o nosso cérebro, e é dessa forma que ocorre a nossa audição, certo? Agora, chegando no labirinto posterior, eu falei que ele tem a função no equilíbrio. O labirinto posterior, ele é formado pelos canais semicirculares e pelo vestíbulo, que vão agir em conjunto para a manutenção do equilíbrio do paciente, certo? Aqui eu destaquei em amarelo as estruturas que são importantes para a gente agora, certo? Que a gente tem aqui os ductos e tem o sacro e o utrículo que vão formar o vestíbulo juntos, certo? Vamos começar aqui com os canais semicirculares. A gente tem que saber que a gente tem 3. São como se fossem 3 anéis. Temos 2 verticais e 1 horizontal. Os verticais, né? São os anteriores, que o quê? Anteriores tem A no nome. Então, eles vão ser sensíveis à movimentação cefálica para cima e para baixo, certo? Eu gosto de pensar assim. Então, eles vão captar a movimentação cefálica para cima e para baixo. O canal lateral, que é só um, ele tem o L no nome. Então, ele vai ser sensível à movimentação cefálica em rotação horizontal. Então, quando a cabeça rotaciona horizontal, quem capta é o canal lateral, certo? Vocês conseguem ver que na extremidade de cada um desses anéis tem como se fosse uma bolinha? Pronto. Essas bolinhas, que parecem até um piercing, elas têm uma funcionalidade muito importante. São chamadas de ampolas, tá? Essas ampolas também têm células ciliadas, também, né, tem os estereocílios, que eles vão se movimentar e vão permitir a percepção dos movimentos rotatórios. Então, é aqui que a nossa orelha vai perceber os movimentos rotatórios que a gente for realizar, certo? Seguindo aqui, né, depois dos canais semicirculares, eu falei para vocês que a nossa orelha interna, né, o labirinto posterior, também é formado pelo vestíbulo. E o vestíbulo é formado por 2 bolsinhas, que são o sacro e o utrículo. O sacro e o utrículo, eles também têm funções muito importantes, porque eles também têm as células ciliadas, né? Só que as células ciliadas dessa região, elas têm
uma função mais peculiar. Por quê? Porque essas células ciliadas, elas são mergulhadas como se fosse numa gelatina. Imagina como se fosse um slime, elas estão mergulhadas como se fosse num slime. Só que nesse slime também vai estar mergulhado os otólitos, que são os famosos cristais, né, que a gente escuta e tal. Por que esses cristais são importantes? Eles são cristais, né, de carbonato de cálcio, que eles vão perceber movimentos lineares e mudança de orientação. Então, a partir dessa percepção de movimentos lineares e de orientação, eles vão fazer a movimentação dos cílios. Então, por exemplo, se eu estiver numa montanha-russa de cabeça para baixo, quem vai notar que eu estou de cabeça para baixo e manter o meu equilíbrio são os otólitos, certo? Então, a partir do momento que eles são sensíveis a essa movimentação linear e de orientação, eles vão fazer a movimentação dos cílios. Esses cílios se movimentando vai fazer a despolarização das células ciliadas da mácula e vai gerar toda aquela cascata que eu já mostrei para vocês, né? A partir dessa despolarização, que vai enviar para o cérebro em forma de mensagem. O sáculo, ele tem uma particularidade que eu acho legal de comentar também, que além da movimentação linear, né, que o utrículo já realiza, o sáculo, ele também nota estímulos vibratórios. Então, se eu tiver, por exemplo, num terremoto, quem vai perceber que está tudo tremendo e vai me gerar, assim, um estímulo de correr ou de, enfim, de proteção, é o sáculo, porque ele que vai notar esses estímulos vibratórios, certo? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, de anatomia e fisiologia, certo? Essas foram as referências que eu usei. Aqui tá meu número, vou deixar esse slide com vocês já. Qualquer coisa, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, podem me mandar mensagem. A Sofia, a gente está super disponível para tirar as dúvidas de vocês. E agora a Sofia vai dar continuidade com a parte de audiometria.